Olá, meu nome é Geisa Macedo, eu sou endocrinologista e vou conversar um pouco com vocês hoje sobre pé diabético, tá certo? Lembrando a vocês que a gente chama de pé toda estrutura abaixo do tornozelo. Então, por que pé diabético é tão importante? Nós lembramos a vocês que diabetes hoje continua sendo epidemia, cada ano ela cresce mais. Hoje no mundo já tem mais de 463 milhões de pacientes com diabetes e pelo menos 4 milhões terão úlcera todos os anos nos pés. Então as úlceras têm uma tendência muito grande a recidivar, em torno de 30% a 40%. E quando chega uma amputação, sempre 85% delas é precedida de uma úlcera. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos evitar as úlceras. Então, o que fazer, né? Primeiro, a gente precisa aprender a inspecionar os pés. O que é importante olhar nos pés? Primeiro, a gente deve olhar se o pé tem frieira, ou seja, fungos. Abre os dedinhos quando você toma banho, pega uma toalhinha para enxugar entre os dedos e verifique se não tem um fungo, se não tem uma unhazinha que está com fungo, se o pé não está com a pele muito seca, se o pé está muito frio, se você tem alguma dormência, alguma sensação de pinicão, de queimação e até de agulhadas, assim, uma sensação desagradável nos pés. Ou então à noite, por exemplo, essa sensação fica pior e até perturba o sono. Ou então se você tem dores nos pés quando caminha, ou nas pernas, por exemplo, você caminha, depois de caminhar 2, 3, 4 quadras, você sente dor na perna ou dor nos pés e um cansaço, precisa de sentar. Então tudo isso leva a você a ficar alerta e a pedir ao seu médico para lhe examinar, para fazer uma avaliação dos seus pés, ou então um enfermeiro da unidade de diabetes que trabalhe com isso, para que ela avalie seus pés e veja como é que você deve ser orientado, tá certo? Pelo menos uma vez por ano, um médico precisa examinar seus pés e lhe orientar da maneira correta, avaliar o fluxo sanguíneo nos pés, avaliar a presença de neuropatia, que é essa condição que diminui a sensibilidade nos pés e por isso põe os pés em risco. Essa é uma das razões pelas quais os diabéticos não devem andar descalço, porque como a sensibilidade não é boa, você pode pisar aí numa pedrinha ou numa superfície pontiaguda ou irregular e lesionar seu pé e você nem sequer perceber. Outra coisa importante nunca bote seus pés na água quente, porque como você também não tem a sensibilidade muito boa, pode até ocasionar uma queimadura. Então não coloque a pé na água quente. Não use sandália com tira entre os dedos, tá certo? Não use sapato de bico fino, não use nenhum sapato também de sola dura, porque isto ajuda a lesionar os pés, não dá nenhuma proteção na pisada. Então você tem que usar sandálias, normalmente, ou sapatos que tenham conforto, palmilhas confortáveis, sola de borracha, para evitar, inclusive, escorregar, evitar quedas, etc. Hidratar bem os pés, lembrando que você deve hidratar sempre à noite. Nunca bote creme entre os dedos, bote na superfície superior e na planta dos pés, quer dizer, no dorso e na planta dos pés. E você vai dormir assim, porque se você botar o creme e for andar, o sapato pode deslizar ou a sandália e você até cair. Então, lembrando que se você usa sapato com meia, deve trocar as meias todos os dias. E tem algumas condições que são muito importantes de lembrar, onde você deve procurar um profissional de saúde. Se seu pé aparecer com uma bolha, se seu pé aparecer com um corte, uma lesão, ou ficar um dedo com a cor escura, ou você começar a ter dor subitamente nos pés que não passa, ou se tiver um inchaço nos pés. Então tudo isso deverá levar você a pedir alguma ajuda, alguma orientação
do que deve fazer. Não fique em casa. Se você tiver, especialmente se você tiver uma lesão no pé, ou apareceu uma úlcerazinha, se você tiver um calo muito espesso, tudo isso precisa de ser tratado, porque isto pode levar a uma complicação maior e aí ameaçar o seu pé. Então é importante que você procure ajuda quando você tem dúvida ou quando você tem qualquer dessas lesões que a gente falou. Queria lembrar também a vocês que sempre que vocês forem comprar algum calçado, especialmente sapatos, então compre sempre no período da tarde, no final do dia, onde seu pé está um pouco mais inchado. Então, para você comprar um sapato que se adapte ao seu pé de forma a não lesionar ele, porque a causa mais frequente de úlcera nos pés são os sapatos inadequados. Então, quando você comprar o sapato, lembre também que deve sobrar entre 1 a 1,5 centímetro na ponta do seu dedão. Aí você sabe que comprou um sapato do tamanho correto para o seu pé. Bom, tem muita coisa para a gente conversar, inclusive sobre neuropatia. Nos próximos vídeos nós vamos continuar a nossa conversa. Um abraço a todos.